Olá, leitores! Sejam bem-vindos à Taverna da Coruja. Toda semana, mergulhamos em um novo universo literário e trazemos para vocês, queridos corujas, nossas análises, críticas e impressões sobre os livros que amamos. Nesta semana, a obra escolhida foi o clássico de Edgar Rice Burroughs, John Carter Entre Dois Mundos. Preparem-se para uma aventura épica em Marte. Vale começar a resenha avisando que esta não é a obra original de Edgar Rice Burroughs. Na verdade é uma obra produzida a partir do roteiro criado para o filme homônimo lançado no começo do ano. Então, de certa forma, é um resumo do que provavelmente é o livro de Burroughs. O livro deriva em outra obra de Edgar Rice Burroughs, Uma Princesa de Marte, publicado pela primeira vez em 1912, é a obra seminal que deu origem a toda a saga de John Carter. Este romance é o primeiro da série Barsoom e introduz o leitor ao mundo de Marte, Barsoom, ao protagonista John Carter e à princesa Dejatoris. Por outro lado, John Carter Entre Dois Mundos é a adaptação cinematográfica de 2012 dirigida por Andrew Stanton, que combina elementos deste e de outros livros da série para criar uma narrativa visual para um público moderno. O livro, ao me aprofundar na leitura de John Carter Entre Dois Mundos, de Stuart Moore, fui imediatamente transportado para uma experiência rica e visceral que, ao mesmo tempo que homenageia o clássico de Edgar Rice Burroughs, traz novas camadas de interpretação e emoção para essa história temporal. Moore, como um autor já consagrado na adaptação de grandes obras, entrega uma narrativa que é ao mesmo tempo familiar e revitalizada, tornando-a acessível tanto para novos leitores quanto para os fãs de longa data da saga de John Carter. Uma das primeiras coisas que notei ao mergulhar no livro foi a maneira como Moore consegue captar a essência do protagonista, John Carter. Desde o início, é evidente que ele não é apenas um herói comum, mas um homem marcado por sua experiência na Terra, especificamente pela Guerra Civil Americana, e pela sua jornada emocional. O conflito interno de Carter, entre o desejo de encontrar um novo propósito e a dor de seu passado, é algo que Moore explora com uma sensibilidade que, para mim, dá uma profundidade inédita ao personagem. Moore também faz um excelente trabalho ao reimaginar Marte, ou Barsoom, como é chamado no livro. O planeta, com suas raças alienígenas, sua tecnologia avançada e seus costumes exóticos, é descrito de forma vívida e detalhada. É como se Moore estivesse pintando uma paisagem exótica com palavras, permitindo que eu quase sentisse o calor abrasador do sol marciano ou ouvisse o som das criaturas estranhas que habitam aquele mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele evita cair em longas exposições, mantendo o ritmo da narrativa ágil e envolvente. Isso é particularmente importante em uma adaptação, onde o equilíbrio entre manter a integridade do mundo criado e não sobrecarregar o leitor é essencial. Outro ponto alto para mim foi o desenvolvimento da relação entre John Carter e Dejatoris. Este romance, que é central na narrativa original, ganha aqui uma nova intensidade. Moore consegue captar a tensão e atração entre os dois personagens, mas também dá espaço para que o relacionamento evolua de forma natural e convincente. Não é apenas uma questão de amor à primeira vista, é uma conexão que se constrói através de desafios compartilhados, diferenças culturais e, claro, a atração irresistível entre dois espíritos igualmente indomáveis. Mas o livro não é isento de falhas. Em alguns momentos, senti que a necessidade de condensar uma história tão rica em um formato mais conciso levou a algumas simplificações que, embora compreensíveis, deixam de capturar toda a complexidade dos conflitos presentes no original de Burroughs. Além disso, algumas passagens que poderiam ter sido exploradas com mais profundidade acabam sendo aceleradas, talvez em um esforço para manter o ritmo da ação. Isso, para mim, resultou em uma perda de nuances que poderiam ter enriquecido ainda mais a experiência de leitura. Ao final do livro, senti que havia realmente embarcado em uma aventura ao lado de John Carter, enfrentando perigos inimagináveis e descobrindo os mistérios de um mundo alienígena. Moore, com sua prosa ágil e imaginação vívida, fez mais do que apenas recontar uma história. Ele me lembrou porque essas histórias de heróis e mundos distantes continuam a capturar a imaginação humana, geração após geração. John Carter Entre Dois Mundos é uma prova de que, mesmo em um mundo saturado de novas ideias, há sempre espaço para revisitar os clássicos, especialmente quando isso é feito com tanto respeito e paixão pelo material original. Sobre o autor, quando comecei a ler a obra de Stuart Moore, John Carter Entre Dois Mundos,
Fui imediatamente cativado pela maneira como ele conseguiu trazer uma nova vida a uma história tão clássica. Moore, um autor e editor com uma vasta experiência em quadrinhos e adaptações literárias, conseguiu a difícil tarefa de adaptar o material original de Edgar Rice Burroughs para uma nova audiência, mantendo a essência da história enquanto a tornava mais acessível para leitores modernos. O que mais me impressionou em Stuart Moore foi a forma como ele conseguiu capturar a grandiosidade e o sentimento de aventura da história original de Burroughs, ao mesmo tempo em que adicionou sua própria voz e estilo à narrativa. John Carter Entre Dois Mundos não é apenas uma adaptação direta, é uma reinterpretação que respeita profundamente o material de origem, mas que também se sente fresca e inovadora. Ao ler John Carter Entre Dois Mundos, percebi que Moore tem um talento especial para equilibrar ação, emoção e desenvolvimento de personagens. Ele consegue nos fazer sentir a estranheza e o deslumbramento que John Carter experimenta ao chegar em Marte, mas também nos permite ver a vulnerabilidade do personagem e seu conflito interno. Essa é uma das coisas que mais apreciei na escrita de Moore. Ele não apenas nos mostra um herói invencível, mas um homem que luta com seu passado e suas próprias dúvidas enquanto tenta se adaptar a um novo mundo. Moore também foi hábil em lidar com os elementos mais fantásticos da história. Marte, com suas raças alienígenas, paisagens desérticas e cidades exóticas, ganha vida nas palavras de Moore de uma maneira que me fez sentir como se estivesse explorando Barsoom ao lado de John Carter. Ele consegue tornar o mundo alienígena crível e fascinante, mantendo a sensação de mistério e perigo que é tão central para a história. Outro aspecto que apreciei foi como Moore abordou o relacionamento entre John Carter e Deja Torres. Ele conseguiu preservar a intensidade e a complexidade desse romance, que é um dos pilares emocionais da história, sem cair em clichês ou simplificações. A maneira como ele desenvolve a dinâmica entre os dois personagens é sutil, mas poderosa, e me fez torcer por eles a cada página. Ao refletir sobre a obra de Stuart Moore, percebo que ele é mais do que apenas um adaptador habilidoso, ele é um contador de histórias por direito próprio. John Carter Entre Dois Mundos é uma prova de sua capacidade de respeitar um legado literário ao mesmo tempo em que infunde a história com sua própria criatividade e visão. Para mim, Moore conseguiu o que muitas adaptações falham em fazer, ele criou uma ponte entre o passado e o presente, permitindo que novos leitores experimentem a magia de John Carter de uma maneira que se sente tão emocionante e relevante hoje quanto quando a história foi originalmente concebida. Para encerrar esta análise, chegamos às minhas observações e opiniões finais. Ao chegar ao final de John Carter Entre Dois Mundos, fiquei refletindo sobre o impacto que essa adaptação teve em mim. Há muitos aspectos positivos no trabalho de Stuart Moore que merecem destaque. Ele conseguiu, de forma notável, transportar a essência de Uma Princesa de Marte para uma narrativa moderna, mantendo viva a chama da aventura e do romance que tornaram o original de Edgar Rice Burroughs tão icônico. A maneira como Moore recria Marte, com suas paisagens exóticas e culturas alienígenas, é simplesmente fascinante. Senti que ele respeitou profundamente a visão de Burroughs, ao mesmo tempo em que adicionou camadas de complexidade e emoção que enriquecem a história. Os pontos positivos do livro são claros. A narrativa é ágil e envolvente, mantendo-me interessado do começo ao fim. Moore tem uma habilidade especial para equilibrar cenas de ação com momentos de introspecção, o que ajuda a criar uma conexão emocional mais profunda com os personagens, especialmente com John Carter. Além disso, a reinterpretação do relacionamento entre Carter e Deja Torres é outro ponto forte. Moore conseguiu capturar a tensão e a química entre os dois, tornando o romance não apenas crível, mas também cativante. No entanto, o livro não está isento de falhas. Em alguns momentos, a necessidade de condensar a rica tapeçaria de Uma Princesa de Marte em uma narrativa mais curta resulta em simplificações que podem deixar o leitor com a sensação de que certos aspectos da história foram apressados ou não explorados com a profundidade que mereciam. Por exemplo, algumas das intrincadas políticas e conflitos entre as diferentes raças de Marte acabam sendo deixadas de lado em favor de um foco maior na ação. Embora isso torne a leitura mais dinâmica, também sacrifica parte da riqueza que caracteriza o mundo de Barsoom. Apesar dessas pequenas falhas, não posso deixar de exaltar a influência poderosa de Uma Princesa de Marte sobre John Carter Entre Dois Mundos. A obra original de Burroughs estabeleceu as bases não apenas para a história de John Carter, mas também para grande parte da ficção científica e fantasia que veio depois.
Moore, ciente dessa herança, faz um trabalho exemplar ao honrar essa influência, ao mesmo tempo em que traz novos elementos para a narrativa. Em última análise, John Carter Entre Dois Mundos é uma leitura envolvente que consegue capturar a magia do original de Burroughs enquanto adiciona uma camada moderna que torna a história acessível a novos leitores. Para qualquer fã de Uma Princesa de Marte ou da saga Barsoom, é uma adaptação que vale a pena ser lida, oferecendo uma nova perspectiva sobre uma história que continua a ressoar através das décadas. Moore consegue, com sua escrita, não apenas prestar homenagem a Burroughs, mas também contribuir para o legado de John Carter de uma maneira significativa e memorável. Espero que tenham curtido essa análise. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para dar uma força. Toda semana temos novas análises, então se tiver um livro na manga que você quer ver por aqui, é só deixar nos comentários. A Taverna da Coruja agradece a sua companhia e te espera na próxima aventura. Até lá!